esse agente secreto revelou o segredo proibido do governo sobre alienígenas. Olá, pessoal! Nos Estados Unidos, do final dos anos 80, a televisão ainda exercia um papel dominante na formação da opinião pública. Foi nesse cenário que um programa chamado UFO Cover-Up Live interrompeu a rotina comum de uma noite qualquer, trazendo ao vivo uma pauta que, até então, só circulava em círculos conspiratórios ou em revistas de nicho. Diante de milhões de telespectadores, figuras misteriosas apareciam na tela, suas vozes distorcidas, rostos desfocados e identidades cuidadosamente ocultadas. O mais marcante entre eles foi apresentado como o Agente Falcon, uma figura cuja autoridade se impunha mesmo sob o anonimato. Era um momento inédito, um suposto agente secreto declarando publicamente que o governo dos Estados Unidos escondia há décadas provas concretas da existência de vida extraterrestre. O ano era 1988. O mundo assistia, ainda em plena Guerra Fria, a um jogo constante de espionagem e desinformação entre potências. Por isso, quando a televisão americana veiculou esse programa, o impacto foi imediato. O agente Falcon não apenas confirmou a existência de discos voadores recuperados, mas apontou a existência de um grupo secreto chamado Majestic 12, ou MJ-12. Segundo ele, essa organização teria sido criada oficialmente pelo presidente Harry Truman na década de 50, com a missão de investigar objetos voadores não identificados de forma sigilosa, longe dos olhos da imprensa e do público. Falcon dizia que os relatórios produzidos eram repassados diretamente às mais altas instâncias do poder. O presidente, seu vice, o diretor da CIA e o diretor da Agência de Segurança Nacional. A maneira como essas informações foram reveladas ao público contribuiu para o peso que elas ganharam. A voz alterada de Falcon soava fria e segura. A distorção da imagem criava um clima de tensão, mas o conteúdo é que realmente causou comoção. Ele falava de encontros reais, de objetos caídos, de seres vivos capturados, e afirmava que tudo isso era tratado com o máximo grau de confidencialidade. Os dados mais sensíveis, segundo ele, não passavam por departamentos públicos, mas circulavam entre poucos homens em salas sem janelas, em estruturas subterrâneas ou mesmo em bases que oficialmente nem existiam. Um desses lugares seria o Observatório Naval em Washington, usado como fachada para as operações do MJ-12, conforme suas declarações. Uma das revelações mais fortes de Falcon dizia respeito a um caso ocorrido em 1947, no deserto do Novo México. Era inevitável associar suas palavras ao famoso incidente de Roswell, mas sua descrição ia além do que era de conhecimento público até então. Ele relatava que o objeto caído tinha formato discoide e apresentava sinais de falha técnica. Mais de 100 pessoas, entre militares e civis, teriam presenciado a queda e observado os destroços espalhados pela área. Mas o mais impressionante não eram os restos metálicos, e sim o que foi encontrado nas proximidades. Uma cápsula de escape contendo 2 seres, sendo que um deles estava vivo. Esse sobrevivente, segundo Falcon, foi imediatamente recolhido e levado para uma instalação militar, onde permaneceu sob estrita vigilância. Seu nome de código entre os agentes era Abby. O governo, conforme o depoimento, teria iniciado um programa científico sem precedentes para estudar sua biologia, comportamento e tecnologia. Ao longo dos anos, Abby teria fornecido informações sobre a origem de sua espécie, sobre a nave em que viajavam e até mesmo sobre os motivos da presença deles na Terra. Era um relato que misturava o absurdo com o meticuloso, trazendo detalhes que soavam técnicos demais para serem pura invenção. Isso é o que mais intrigava a audiência. Falcon relatava ainda que Abby não foi o único extraterrestre a cair em solo americano. Diversos incidentes teriam ocorrido entre os anos 50 e 80. Em alguns casos, as naves apresentaram pane durante o voo e colidiram com o solo. Em outros, pousos forçados foram realizados em regiões remotas. Segundo Falcon, os agentes do MJ-12 agiam rapidamente,
isolando as áreas, recolhendo o material e silenciando testemunhas. Essa operação, segundo ele, era coordenada em parceria com a Força Aérea e envolvia não apenas militares, mas também cientistas e médicos recrutados sob cláusulas de confidencialidade total. Os corpos dos alienígenas mortos eram autopsiados, enquanto os sobreviventes passavam por longos períodos de análise. Entre os episódios descritos por Falcon havia um padrão. As quedas ocorriam sempre em áreas desérticas ou de baixa densidade populacional. Ele afirmava que isso não era coincidência. Essas regiões seriam escolhidas estrategicamente pelas próprias naves, em caso de falha, para evitar atrair atenção excessiva. Além disso, os pontos de recuperação já estavam mapeados por agências de inteligência, facilitando a resposta rápida. Os relatos incluíam a existência de sistemas de comunicação rudimentares entre os seres e os cientistas, baseados em sinais visuais e auditivos. Uma vez compreendido o básico da linguagem dos visitantes, os militares teriam conseguido obter informações mais complexas. Essa troca de informações, segundo Falcon, teria levado a um ponto ainda mais controverso: a celebração de acordos formais entre representantes do governo dos Estados Unidos e os extraterrestres. De acordo com ele, houve reuniões em locais isolados, com a presença de autoridades de alto escalão, nas quais se discutiram permissões de sobrevoo, troca de tecnologia e até mesmo a concessão de áreas restritas para uso conjunto. Esse tipo de declaração era particularmente explosiva porque sugeria não apenas a existência de vida fora da Terra, mas a aceitação deliberada, por parte do governo, de uma convivência velada com esses seres. O programa de televisão deixou claro que nada daquilo era apresentado como prova definitiva. O próprio apresentador, Mike Bearhell, fazia questão de lembrar ao público que tudo poderia ser apenas especulação. No entanto, o impacto causado pela segurança de Falcon ao narrar os acontecimentos, somado à presença de jornalistas que afirmavam ter checado sua identidade e suas credenciais, dava um ar de veracidade à narrativa. Um desses profissionais era Peter Leon, ex-produtor da rede CBS, que assegurava que Falcon tinha, de fato, trânsito livre em áreas governamentais sensíveis e acesso a informações de alto nível. Com base nos relatos, muitos passaram a investigar a suposta existência do MJ-12 por conta própria. Documentos confidenciais começaram a circular, alguns com marcas de censura, outros contestados por especialistas em falsificações. Ainda assim, o nome MJ-12 passou a ocupar um lugar de destaque em teorias da conspiração. A ideia de que um grupo secreto governamental estaria atuando paralelamente às estruturas oficiais ganhava força. Para os mais céticos, tratava-se apenas de um delírio alimentado por produções de ficção científica. Para outros, era a peça que faltava para explicar o silêncio oficial diante de tantos relatos de avistamentos inexplicáveis. À medida que o programa avançava, Falcon começou a detalhar aspectos da biologia dos seres capturados. Suas descrições eram tão específicas que provocavam desconforto em parte do público. Falava de anatomia, de órgãos internos, da estrutura óssea, da capacidade cognitiva, como se estivesse lendo um laudo técnico. Segundo ele, os seres tinham olhos desproporcionalmente grandes, dotados de camadas internas que lhes permitiam enxergar em diferentes espectros de luz. Tinham entre 95 centímetros e 1 metro de altura, com membros finos, mãos de 4 dedos e uma pele elástica que se endurecia ao contato com o sol terrestre. Os dados apresentados indicavam que a estrutura corporal era radicalmente distinta da humana. Possuíam apenas um órgão central que combinava as funções do coração e dos pulmões. O cérebro, maior e mais complexo, permitia o controle motor preciso dos olhos a partir de nervos localizados na parte posterior da cabeça. O sistema auditivo era tão refinado que captava frequências além da capacidade humana. A boca era pequena, sem dentes, e a digestão era baseada em vegetais. Tinham bexiga, mas seu sistema excretor era diferente do nosso. Havia distinções sexuais entre machos e fêmeas.
ainda que externas quase imperceptíveis aos olhos humanos. Essa riqueza de detalhes contribuiu para o impacto que o depoimento teve sobre a audiência. Falcon dizia que os seres viviam entre 300 e 400 anos, com um quociente de inteligência superior a 200. Isso ampliava ainda mais o abismo entre nós e eles, dando a entender que estávamos diante de uma forma de vida muito mais avançada, tanto biologicamente quanto tecnologicamente. Segundo ele, parte desse conhecimento foi compartilhado com o governo em troca de segurança e anonimato. A ideia de que tecnologias humanas recentes pudessem ter origem alienígena começou a ganhar espaço entre aqueles que assistiam atônitos ao programa. Ao final do primeiro bloco do programa, Falcon revelou um detalhe que faria com que tudo tomasse outra proporção. Ele mencionou a existência de uma base localizada no estado de Nevada, em plena zona desértica, onde um dos alienígenas estaria vivendo sob proteção militar. Essa base, segundo ele, era operada conjuntamente por humanos e seres extraterrestres. Não se tratava apenas de contenção ou estudo, mas de uma cooperação ativa e permanente. E foi além. Disse que desde 1982, um alienígena vivia ali como hóspede do governo americano, em um tipo de programa de trocas que havia sido estabelecido entre as duas espécies. A revelação da suposta base em Nevada, feita por Falcon ao vivo na televisão, foi o ponto de virada definitivo. Embora ele não tenha citado diretamente o nome da instalação, muitos passaram a associar suas palavras à Área 51, uma zona militar altamente restrita e envolta em sigilo desde a sua criação. A ideia de que um alienígena vivia ali sob a supervisão das autoridades americanas causou uma onda imediata de teorias, especulações e reportagens. O público ficou dividido entre os que viam naquela informação uma chave para entender décadas de mistérios e os que enxergavam apenas uma elaborada encenação. Ainda assim, o efeito foi inegável. O imaginário coletivo passou a tratar como plausível a hipótese de cooperação entre humanos e seres de fora da Terra. Falcon foi além ao sugerir que esse programa de trocas envolvia o envio de seres humanos ao planeta de origem dos visitantes. Ele mencionava, com cuidado para não parecer fantasioso, que havia registros de ao menos um intercâmbio bem-sucedido, no qual militares americanos teriam passado um período fora da Terra, aprendendo sobre a tecnologia, a cultura e a organização social daqueles seres. Essa afirmação, por mais inverossímil que parecesse, foi posteriormente reforçada por outros nomes do meio ufológico, como o engenheiro aposentado Paul McGovern e o ex-militar Richard Doty, que afirmaram ter tido acesso a documentos que confirmariam aspectos do depoimento de Falcon. Nenhuma dessas fontes, no entanto, forneceu provas concretas. As consequências do programa UFO Cover-Up Live foram sentidas por anos. A transmissão se tornou referência obrigatória em congressos de ufologia, documentários e publicações especializadas. O nome Falcon ganhou o status de ícone dentro das teorias conspiratórias, ao lado de figuras como Bob Lazar, que também declararia, posteriormente, ter trabalhado em instalações do governo onde naves extraterrestres eram analisadas. A ausência de provas diretas, aliada à complexidade dos relatos, contribuía para manter o assunto na fronteira entre o crível e o fantasioso. Mas o detalhamento técnico, o controle emocional do depoente e a coerência interna das informações apresentadas mantiveram vivas as dúvidas no público. Com o passar dos anos, o governo dos Estados Unidos adotou uma postura ambígua. Diversos documentos foram liberados parcialmente, inclusive pelo ato de liberdade de informação, revelando que havia, sim, investigações oficiais sobre objetos voadores não identificados. Programas como o Project Blue Book e, mais recentemente, o AATIP, demonstraram que as autoridades levavam o assunto a sério, embora nunca tenham confirmado a existência de seres extraterrestres ou o MJ-12. Essa abertura parcial serviu mais para alimentar do que para apaziguar as suspeitas. Afinal, se havia tanto esforço para negar, por que seguir investigando? Essa contradição gerou uma nova onda de interesse público,
sobretudo após o Pentágono confirmar, em 2020, a autenticidade de vídeos gravados por pilotos militares que mostravam objetos com comportamento não explicável. O legado do agente Falcon se mantém até hoje como um dos capítulos mais enigmáticos da ufologia contemporânea. Sua identidade jamais foi confirmada oficialmente, embora algumas fontes independentes sugiram que se tratava de um ex-agente de contra-inteligência envolvido em campanhas de desinformação durante a Guerra Fria. Essa hipótese não anula seu testemunho, mas levanta a possibilidade de que o programa tenha sido, em parte, uma estratégia para manipular a opinião pública ou testar reações sociais. A utilização da televisão como meio de difusão não seria inédita nesse contexto, considerando o histórico de experiências semelhantes, conduzidas por agências como a CIA em décadas anteriores. Mesmo diante de tantas incertezas, o impacto cultural do testemunho permanece. Filmes, séries e livros de ficção científica foram diretamente influenciados pelas declarações de Falcon. A imagem do alienígena de baixa estatura, com grandes olhos negros e comunicação telepática, tornou-se um arquétipo. Mais do que isso, a noção de que governos poderiam ocultar verdades profundas da população encontrou solo fértil em sociedades marcadas por desconfiança institucional. O fenômeno Falcon não foi apenas sobre alienígenas, foi sobre a relação entre o Estado e a verdade, entre o sigilo e o direito à informação, entre o desconhecido e o que escolhemos acreditar. No fim das contas, a história do agente Falcon segue viva não por ter sido provada, mas por jamais ter sido plenamente refutada. Sua aparição naquele programa continua sendo estudada, debatida e relembrada por pesquisadores sérios e por curiosos ocasionais. Em um mundo onde a informação circula de forma veloz e as fronteiras entre fato e ficção são cada vez mais tênues, o depoimento de um homem de rosto oculto e voz distorcida ainda ecoa como um alerta ou como um convite. A verdade pode estar mais próxima do que imaginamos, mas talvez nem todos estejam preparados para ouvi-la. Se essas histórias despertam a sua curiosidade e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.